é bem mais fácil a gente fazer a prevenção, né? E assim, a toxina botulínica Botox, ele dura mais ou menos de 4 a 6 meses. Mas tem um trabalho muito interessante que fizeram na Califórnia, de 2 gêmeas. Uma que não fazia o uso do Botox e a outra que fazia o uso regular, assim, 6 em 6 meses. E depois fotografaram as duas. Uma assim, a que não fazia, comparando a que não fazia, mas sem o efeito da toxina, ou seja, 7 meses depois da última aplicação. E mostrou como é que fazia Botox regularmente, tinha assim, o rosto bem mais suave, sem mais aquelas marcas. Mais descansado, Então. sem aquelas linhas de expressão Mas quando já as pessoas exageram, que a gente Nossa, fica super artificial. Tem mulher que fica assim, a sobrancelha quase tem como regredir ou não? Tem, na verdade assim, você tem que esperar passar o efeito? Não, mas tem algumas coisas que você pode fazer. Eu acho assim, hoje em dia todos os procedimentos, tanto o Botox como, por exemplo, que você falou, o preenchimento com ácido hialurônico, o ácido hialurônico é um preenchimento que ele é temporário. E eu acho que isso é o que mais vale a pena. Por quê? Porque, na verdade, o seu processo de envelhecimento, ele continua. E até mesmo se você fala assim, olha, hoje em dia, por exemplo, as mulheres querem aumentar um pouquinho a maçã do rosto, que dá um aspecto jovial. De repente, daqui a 10 anos, vai ter uma mudança nesse padrão estético. E então, por isso que é importante os procedimentos, porque todo mundo fala assim, o Botox tem que durar para sempre, né? São 1 ano, mais ou menos? Não, o Botox é de 4 a 6 meses. É porque, na verdade, o que acontece? Ele não acaba de uma hora para outra. Ele vai perdendo efeito aos poucos. Então, realmente, com 6 meses, você não tem mais aquele efeito. Mas o que você vê com a pessoa que faz assim, o uso regular... Não, o uso regular, né? A pessoa que faz assim, 2 vezes por ano, pelo menos. Ela, mesmo quando você depois fotografa essa pessoa sem o uso, sem o efeito do Botox, a musculatura dela tá com menos força do que antes, antes da primeira aplicação. Meninas, Bárbara falou, quando olhou a história da agulha, ficou horrorizada. De agulha? Não, mas... Agulha no rosto? De jeito nenhum. Não vou negar. A Márcia já entreguei no começo do programa que nunca fez nada. Então é o seguinte, já que a gente falou do esquema que existe com agulhas, vamos falar no próximo bloco o que a gente pode fazer sem agulhas. Fechado? E aí vocês podem se animar. Então a gente volta com o Happy Hour falando sobre rugas. Daqui a pouquinho eu espero a sua participação. Gostou, né? Happy Hour já está de volta. O papo hoje é sobre rugas. E já temos agora uma participação, não é isso, Fred Lessa? Temos a Iris. Na realidade, a Iris é baiana, mas mora em Rio das Ostras, está falando com a gente. Olá, Iris, tudo bem? Bem-vinda à nossa roda. Parece que você tem uma dúvida para tirar aqui com a nossa especialista, a doutora Daniela, não é isso, Iris? Bem-vinda. Oi, Iris. Oi, estou te ouvindo. Então, você tem uma dúvida? Manda aí. Então, é coisa rápida. Eu queria saber se existe uma idade mínima para começar esse tipo de procedimento, preenchimento, antissinais. Quantos anos você tem, Iris? Eu tenho 31, mas eu me cuido desde os 25. Eu faço creme anti-rugas, uso protetor solar todos os dias. E eu queria saber se existe uma idade mínima e se existe alguma contraindicação para esse tipo de tratamento. Se tem um determinado tipo de pessoa que não pode fazer de jeito nenhum. Tá certo. Tá ótimo, Iris. Vamos chegar agora com a Daniela. A Iris também tá bem. Obrigada a você. Tá, mas tá vendo? Mas boa, ela tá cuidando desde preveniu, cedo. desde cedo. Exatamente. Tá com a pele muito boa. Existe contraindicação e qual a idade mínima? Contraindicação, na verdade, todos esses procedimentos estéticos, assim, não só a parte de botox, preenchimento, ou até mesmo a parte de laser, a gente não faz nunca em gestante. Né? Porque não tem nenhuma comprovação científica, claro. Apesar de não ter nada, assim, teoricamente, para ter algum problema, mas não quando tem comprovação científica, a gente não realiza. Espera mais um pouquinho e depois faz, né? Tá, esse mais um pouquinho tem quanto tempo, assim? Depois da gravidez, já imediatamente pode fazer? Por exemplo, os procedimentos tipo assim, laser, por exemplo, a gente pode fazer logo depois da gestação. Mesmo amamentando? Amamentando pode. Não Sabe o que eu fico imaginando? Quem tá vendo o programa agora? A menina tem 17, 16 anos. Será que tem que começar... Não tem necessidade, de começar a se cuidar já tão cedo? Não, na verdade, nessa idade, Eu tô assim... imaginando que a pessoa vai começar já, sabe? Já uma começa a ficar muito ignorada, muito é. preocupada com uma coisa que você não tem que preocupar, né? Sei lá. Não, mas eu acho assim, hoje em dia, assim, cada vez mais... O sol as pessoas... sim, né? Claro. A exposição solar. Realmente, assim, o filtro... Ainda mais assim, a gente que mora no Rio de Janeiro tem uma exposição solar, a gente está no verão, quer dizer, nós estamos no inverno agora e parece que nós estamos no verão, né? É sol o ano inteiro. E uma exposição solar muito intensa. Então a gente vê
o quê? Aquelas pessoas assim, com 50 anos, que tem uma demarcação no colo. No colo, né? Que assim, é aquele sol assim, eu fui no mercado, volto, vai no banco, volto. Aquele solzinho que a pessoa não vai realmente à praia, não vai fazer uma fotoexposição intensa, mas aquele dano contínuo, né? Porque a exposição solar, o dano que você tem por causa da radiação ultravioleta, é cumulativo. Claro. Então ele vai aparecer depois. Uma hora e não ele vai só surgir. por causa da parte de manchas, por causa de envelhecimento, a parte de rugas, mas por causa do câncer de pele também, né? Agora, Márcia, você tem a pele branquinha, tem um pouco bronzeada e tal. Você nunca usou nada invasivo, que a gente fala invasivo com agulha e tudo mais. Mas tem alguma coisa que te incomoda? Ou não? De rugas? Nada. Nada? Nada. Cada ruga dessa Tem história. tem história, foi prazer, foi emoção, foi felicidade, às vezes um choro também, né? Mas não, isso é normal. A Ana de Sorocaba mandou uma frase aqui pra gente pelo fórum. Ana de Sorocaba: não retoque minhas rugas, levei muito tempo para consegui-lo. Boa frase. Exatamente isso, são histórias que você tem para contar. Há uns 2 anos atrás eu jamais era chamada para fazer papel de avó. Hoje em dia eu já consigo alguns papéis de avó. Tá sendo bom. Claro, são as eu rugas até tô necessárias. gostando. Pra você ter esse convencimento, né? Se você tivesse com a pele toda esticada, você não conseguiria. Agora, como eu falei no bloco anterior, se não é com agulhas, como a gente consegue os efeitos próximos, né? Ou bem efetivos também. Vocês fazem uso de creme? Márcia, de vez em quando, esquece. Eu faço. Não... Eu gostaria de fazer mais, Antidade? Principalmente nos olhos. Tá. Eu faço. Eu tenho, na verdade, a minha dermatologista que me ajuda, me dá umas amostras grátis, aí eu compro, aí paro de usar. Mas eu gosto pode falar marca? Não. Melhor não. Então tá. Melhor. Então eu Pode falar marca, não. Você, fora a proteção solar. Eu uso tudo. Eu adoro tudo que é novidade, eu curto pra caramba isso. Tá. Uso tudo. Agora, vocês sempre acreditaram? Porque tem muita gente que fala assim, não vai resolver, né? Eu fui um pouco... Descrente? Sou um pouco descrente nisso. Eu acho que é por isso que eu não continuo. Eu acho que, de repente, eu gostaria de ver ter uma reação direta. Passei ao redor dos olhos e realmente minhas rugas melhoraram. Mas não é essa ansiedade que atrapalha também? As pessoas que acham que mas não na verdade, faz assim, efeito? o que você vê é que, tipo esse estudo do Botox que comparou, se você for comparar uma pessoa assim, mais ou menos 2 pessoas da mesma faixa etária, uma que usou creme, algum creme hidratante, não tô nem falando especificamente do fio solar não, mas um hidratante comum, e aquela pessoa que nunca usou nada, você vai ver uma diferença, assim, se você for comparar, né? Eu acho que o problema também é a gente não pensa na prevenção. A gente já quer resolver depois que tem Ela falou muito de prevenção. Sinceramente, o meu caso foi prevenção. Assim, eu sempre já me projetei no futuro. Assim, não, tô me preocupando hoje, eu sei que eu não tenho. Tô linda, 20 Você anos, ficou preocupada saudável. demais, Leila? Você sabe que foi uma coisa natural. Não, de forma alguma, como escovar o dente, um ritual pra mim, um hábito, sabe? Acordava de manhã, já tinha meu hidratante com filtro lá, passava. Se não tinha o hidratante, tinha o filtro, passava. E à noite parece que é natural. Eu chego em casa, eu posso estar com a maquiagem, qualquer coisa, lavo o rosto e passo lá tranquilamente, sabe? Assim, pra mim não é quando você incorpora o seu hábito incorporei cotidiano, legal, tudo bem, exatamente, né? pra mim é coisa natural. Nós temos uma participação agora por telefone. Alô? Seja bem-vindo ao Happy Hour. Alô? Alô? É um homem falando com a gente? Tudo bem? Tudo! Quem está falando? Carlos Henrique. Oi, Carlos Henrique. Você fala do Rio de Janeiro, não é isso? É o Carlos Henrique. Tá. Você tem alguma dúvida ou você quer dar um depoimento? Fique à vontade. A televisão tá muito alta, hein, Carlos? Tá. Tenho sim. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Daniela. Se existe algum tipo de botox sem ser injetável ou em creme e se existe outros tipos de botox. Tá certo, obrigada pela sua participação. É pra você mesmo ou pra sua esposa? Para mim mesmo. Tá legal, Carlos. Tá vendo como é que os homens estão se cuidando? E tem que se cuidar mesmo. Estão cada vez mais fazendo os procedimentos, né? Estão perdendo um pouquinho do medo e também do preconceito também. Mas em relação ao que ele perguntou de botox, não Sem ser injetável, existe? Não existe. Não tem nada assim que você consiga aplicar tópico que tenha o mesmo efeito. Na verdade, assim, a gente não tem nada hoje em dia, assim, nem assim em relação a procedimentos assim mesmo não invasivos que tenham o efeito do botox, de paralisar essa musculatura para ter o efeito de relaxamento e melhorar essas rugas dinâmicas mesmo. Em relação ao que ele perguntou assim de outras marcas, até uma coisa que a gente estava conversando lá dentro, em relação a que eu acho que falta um pouco de orientação mesmo à população. Né? Porque na verdade assim, existem outras marcas, né, lógico,
O Botox, assim, é a toxina que eu utilizo, é a que tem mais tempo, na verdade foi a primeira, que tem mais estudos indexados e que tem uma segurança maior. Porque acho que quando você está falando em estética, todo procedimento médico tem algum tipo de risco, né? Então você tem que trabalhar com o menor risco possível. Então você tem que você puder minimizar de risco, assim, em relação, por exemplo, ao Botox. Você tem uma difusão menor, uma segurança do ponto de aplicação que você vai fazer. E cada vez mais, assim, em relação ao que estão falando assim, de ficar muito esticada, aquela sobrancelha muito arqueada, Duro, né? Eu acho assim, hoje em dia, a gente, por exemplo, a gente tem uma reunião que é um VIP Meeting, que tem uma vez por ano, que é justamente para fazer um encontro, para você reavaliar os pontos de aplicação. Porque, assim, na verdade, o padrão estético muda, né? Antigamente, o chique era ficar com aquela testa toda esticada, para justamente mostrar que você pôde fazer Botox. Hoje em dia, não. Era status, né? Antigamente era. Você tinha que ficar bem paralisada. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um padrão que você tem um movimento. Você só, assim, relaxa um pouco essa musculatura para realmente não fazer essa contração tão forte. Tá. Fred, e você? Tá preocupado com a sua ruga? Não, pouco. Aí. Por enquanto, não. Vão lhe cair bem, Vamos cair bem? Que bom, já fiquei mais feliz, Tá vendo? Uma alternativa para quem não quer apelar para procedimentos cirúrgicos é a acupuntura. Olha aí, mas tem agulhinha no meio, mas é mais suave, né? Olha só o que o Super Bonita já mostrou. Na medicina chinesa, a pele tem a ver com o pulmão, a gente utiliza uns pontinhos do pulmão para agir sobre a pele, né? Promovendo então essa melhora dessa circulação. Então o que a gente faz com uma ruga? Uma ruga é um desequilíbrio muscular, né? Existe uma parte da musculatura que está tensa, a gente usa os pontos de acupuntura para sedar, para relaxar essa musculatura. Existe uma parte dessa musculatura que está flácida, com isso a gente tonifica. Esse equilíbrio que a gente consegue é que atenua a ruga. E além disso, a gente percorre com agulhas todo o suco, né, no caso, que estimula a produção de colágeno. Com isso você consegue uma melhora interna e o trabalho uma melhora externa, e o trabalho que é feito no interior do corpo mantém o que você fez. Olha, alguém já tentou? Não. Acupuntura para as rugas? Nada? Eu acho assim, que o que você faz para melhorar seu bem-estar, melhorar o estresse, você vai acabar melhorando essa parte porque também, como eu disse, né? já é um conjunto e tal. Mas eu aí tenho também... uma perguntinha. Fazer uma consulta. Eu tenho ouvido dizer que é muito melhor, por exemplo, digamos que eu queira fazer realmente consertar isso aqui, que eu acho, ou melhorar isso aqui. É melhor que eu espere mais tempo, ou é melhor que eu faça esse procedimento? Digamos que fosse um procedimento cirúrgico, uma plástica, é melhor feita quanto mais nova você está, ou você já deixa o problema realmente se acentuar mais para você procurar resolver? Na verdade, assim, hoje em dia, cada vez... E olha que eu sou esposa de cirurgião plástico, né? Mas cada vez mais a gente tá postergando a cirurgia plástica. Na verdade, assim, a plástica, ela não trata a pele. Ela só vai tirar o excesso. Plástica é o último recurso. É o último recurso. Lógico que tem alguns tempo casos... de duração também. Lógico que tem alguns casos de muita flacidez, excesso de pele, pessoas que fizeram, de repente, até cirurgia bariátrica, emagreceram muito, que aí realmente você não tem procedimentos para poder resolver, aí realmente é um procedimento cirúrgico. Mas hoje em dia você cada muitas vez coisas antes. Muitas coisas para você fazer antes. Para retardar. E para você fazer sem um downtime, ou seja, você fazer e no dia seguinte está trabalhando, tá normal, no mesmo dia, sem você ter que ficar afastada. E assim, coisas que não vai ter nenhum risco, assim, né? Ou seja, você, por exemplo, você está falando desse suco aqui que está te incomodando. Você tem o preenchimento com ácido hialurônico, que é uma substância já que o seu organismo produz, ela é biodegradável. Ou seja, o que acontece no nosso organismo é que a gente produz e degrada todo dia. E com o envelhecimento a gente acaba degradando mais do que produzindo. Então você vai colocar uma substância que já é parte do... não vai ter nenhum tipo de complicação. E você tem alguns tipos de procedimentos, como o infravermelho, para você fazer um estímulo de colágeno, que por exemplo, é um tipo de laser que você usa, que você não injeta nada, que você, na verdade, fica a pele um pouquinho vermelhinha no dia, até de noite não tem mais nada, e que você vai fazendo isso continuamente.
Isso tem alguma coisa a ver com o formato do rosto? Desculpa, que eu sou leigo no assunto. Assim, por exemplo, eu tenho um rostinho redondo bem cheio. E, por exemplo, assim, a forma do rosto também. Pessoa com o rosto mais magro, assim, mais fino, cai mais você aqui. vê, por exemplo, assim, tem pessoas hoje com 40 anos que não precisa fazer preenchimento. Porque no meu caso aqui... E tem pessoas que têm 28 anos, 30 anos, que tem isso aqui bem marcado. Ou seja, tem uma constituição familiar, tem toda uma... Tem essa coisa da bochecha quando vai dando aquela... comentando que a minha é bem ressaltada. Vamos falar então sobre isso no próximo bloco também e outras áreas que a gente tem que se preocupar. Então daqui a pouquinho a gente volta, Happy Hour